Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem onde eu estou? No meu banheiro. Hoje é dia de algumas dicas práticas sobre segurança no banheiro, tá bom? Então a gente vai iniciar agora com a pia. Vocês podem observar aqui que o sabonete está bem próximo à torneira. Isso é super importante porque caso o sabonete fique longe da torneira, o idoso é obrigado a fazer um movimento com os braços de longo alcance, podendo dificultar o equilíbrio, né? Então o sabonete aqui tá bem pertinho, ó, tá bem pertinho da torneira, tá bom? A gente pode observar também que no caso dessa torneira, nós precisamos fazer um movimento, né, com os dedos e com um punho para a gente conseguir abrir a torneira. Caso o idoso tenha dificuldade em fazer esse movimento, aí é recomendado que a gente utilize aquela torneira com um sensor, onde a gente passa a mão embaixo, né, e a água cai automaticamente, tá bom? Aqui nós temos também alguns outros itens de higiene, como cotonete, algodão, outras coisinhas, tá bom? Aqui em cima nós temos o armarinho, que eu já mostrei para vocês também, super próximo, né? Com um espelho também que vai facilitar, na verdade, a abertura e o fechamento, né? Então, uma travinha bem simples, tá? E vamos para o vaso sanitário. O vaso sanitário, ele deve ser com uma altura adequada, né? E como é que a gente sabe que a altura do vaso sanitário ela é adequada? Na verdade, o paciente precisa ficar sentado e apoiar os pés no chão. Então, caso o idoso fique sentado e não consiga apoiar os pés no chão, significa que o vaso está numa altura muito elevada para ele. E se o vaso estiver muito baixo, nós temos alguns recursos também para elevar o assento do vaso, né? Nós temos aí no mercado bons elevadores de assento também. E vocês podem observar também que tanto o lixo como o papel higiênico estão bem próximos ao vaso, né? Então é a mesma ideia do sabonete, evitar com que o idoso faça movimentos de longo alcance que possam favorecer a perda do equilíbrio. Falando um pouquinho sobre o chão, vocês vão observar aqui um piso antiderrapante, né? Que também é muito importante para o idoso. Caso o idoso não tenha um piso antiderrapante no banheiro, é importante manter o piso sempre seco e usar sempre chinelo, tá bom? O chinelo que você esteja acostumado. Vocês podem ver também no canal o vídeo da enfermeira Zarci falando sobre o uso do calçado adequado, tá? Vocês também podem ver essa dica da Zarci, que é uma dica maravilhosa, tá? Vai falar um pouquinho sobre essa questão do calçado, tá? Então, de preferência, sem tapetes aqui no banheiro. E aí nós vamos para o box, onde nós temos um desnível aqui, né? Um desnível do piso, né? Do banheiro que vai até dentro do box. Até mais ou menos 1,5 cm ainda é permitido, que tem esse desnível, ainda é considerado mais ou menos seguro, porém depois disso, né, quando começa a passar desse 1,5 cm, o ideal é fazer uma pequena rampinha antiderrapante aqui, tá bom? Vamos lá, a gente vai abrir o box. Alguns banheiros vai ter opção do box, outros banheiros vão ter cortina, tá bom? É importante também que a abertura desse box seja suficiente para a passagem do idoso, né? Que ele não precise se arrastar ou fazer nenhum tipo de esforço para entrar dentro do box, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então aqui falando um pouquinho sobre aonde colocar o sabonete, o porta-shampoo, tem que estar tudo de fácil alcance aqui, ó. Nada que o idoso tenha que levantar muito e muito lá no alto, tá bom? Tudo de fácil alcance. E aqui desse lado, nós temos também o chuveiro, e aqui com relação ao chuveiro, é muito importante a gente ressaltar
que antes de entrar embaixo da água, o idoso precisa regular bem a temperatura do chuveiro, tá? Para não correr o risco de queimaduras, né? Parece básico, mas é sempre bom orientar, tá bom? Para os pacientes que têm um déficit de equilíbrio muito importante, a gente orienta inclusive o banho sentado, né? Então pode colocar uma cadeirinha de plástico aqui no box, não tem problema nenhum, né? Uma cadeira com encosto, ok, pessoal? Nada de banquinho. E aqui vocês vão observar que nós estamos sem o tapete, mas vocês podem utilizar ou um tapete de borracha, que pode ser de EVA, ou um tapete com ventosa, de modo que ele fixe bem no chão, tá? Ou tomar banho com calçado adequado, tá bom, pessoal? Então, acho que com relação ao banheiro, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, última coisa, pessoal. Aqui tem um ganchinho para vocês pendurarem a toalha, né? Então, a toalha também deve estar muito próxima ao box, né? Onde o paciente está saindo. Tá bom, pessoal? E algumas pessoas me perguntaram, agora eu me lembrei aqui, né? O que acontece quando o sabonete cai no chão? Então, por esse motivo, né? Por ser uma atividade de longo alcance, muitas pessoas têm algumas barras de apoio aqui, né? Nem todos os idosos precisam ainda disso. Depende do idoso, precisa ser avaliado por um terapeuta ocupacional mesmo. Mas alguns idosos têm algumas barras de apoio, pode ser aquela barra em L, tá bom? Aqui tinha uma instalada, ó, nós retiramos, tá bom? Mas o ideal é que ele sempre segure na barra de apoio para fazer esse movimento. Ou eu tenho uma outra dica também para dar. Coloca o sabonete dentro de uma meia calça e amarra aqui, ó, tá? E aí o sabonete vai ficar pendurado. Nunca o sabonete vai cair, não vai ter problema nenhum, né? Porque ele vai estar pendurado e você pode usar normalmente. Tá bom, pessoal? Então, acho que por hoje é só. Muito obrigada. Deixa eu voltar lá para minha posição inicial. Tchau, tchau!